Só para relembrar aqui, porque é importante para a aula de hoje, a aula passada eu falei de bloco de concreto e falei sobre a técnica construtiva. Nós falamos como que a gente monta o esquema, o sistema de bloco de concreto, de vedação de parede de concreto. E eu falei para vocês que essa técnica construtiva da aula passada é a mesma da alvenaria cerâmica, comumente chamamos de tijolo. Então, essa parte da técnica construtiva, hoje eu vou falar tijolo, é a mesma. E hoje eu vou falar algumas coisas que a gente tem que fazer durante a execução do levantamento de vedação, que serve para bloco de concreto também. Por mais que eu esteja falando aqui na aula de alvenaria cerâmica, eu vou falar aqui depois de cuidados gerais na execução, e ela serve para tanto para o bloco quanto para o concreto, para o tijolo. Então, a aula de passada e a de hoje, elas são complementares no sistema construtivo, e eu só diversifiquei aqui os tipos de materiais para vocês, certo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, beleza. Alvenaria cerâmica, tijolos. Eu coloquei aqui complementar só para vocês entenderem a caracterização dele, mas ele é feito de argila, essa cerâmica, ou uma mistura contendo argilas, o que lhe garante grande durabilidade. Essa é a maior vantagem do tijolo, e é por isso que foi tão difícil ele sair da construção civil, é muito durável. Igual eu falei para vocês, por exemplo, da minha casa aqui, é tijolo colado com terra, nem existia argamassa de assentamento, com cimento, porque eles colaram com terra, e a cerâmica ainda está durando, essa casa ainda está de pé. Então, tem muita durabilidade, por isso que a cerâmica ela é muito bem quista aí na construção civil. O bloco de concreto, por exemplo, ele é menos durável com o decorrer dos anos do que a cerâmica vermelha. Apesar de, hoje em dia, todo mundo está usando bloco de concreto, mas a durabilidade da cerâmica ela é bem maior. E uma característica importante da cerâmica também é que ela é isolante elétrico e térmico. E só que, porém, aí a desvantagem é que ela é muito frágil. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, a cerâmica, que é o tijolo, quando a gente vai fazer planejamento de custo de obra, ele é uma coisa que é uma coisa que mais dá perda, desperdício na construção civil é o tijolo, porque ele é muito frágil. E numa obra, assim, geralmente, quando a gente vai fazer um planejamento de obra, a gente joga 50% a mais. Então, por exemplo, vamos supor que numa obra deu 10 mil tijolos, a gente compra 15 mil, é 5 mil a mais. Por quê? Porque quebra muito e, tipo, aquela parte do processo construtivo que eu falei para vocês também, da parte de fazer meio bloco, que o pessoal quebra o tijolo para fazer o meio bloco, às vezes ele quebra e quebra errado, então é uma coisa que perde muito, que é uma coisa que a gente compra 50%. Então é muito frágil, mas ele é um isolante térmico e elétrico legal. Ele só não é um isolante acústico legal, mas ele isola muito bem o calor e o frio. Tanto que se vocês separarem, porque a grande maioria das casas que a gente mora, a não ser que algum de vocês morem nesses prédios mais novos, que são feitos de bloco de concreto, mas a maioria das nossas casas, se fizer muito calor de dia, dentro da sua casa tá tranquilo. Aí de noite parece que ela aquece. E vice-versa. Às vezes você está na sua casa de boa e de noite está muito frio. Por quê? Porque ela suga muito a temperatura do ambiente e armazena isso. Então, ela é um bom isolante, porque se durante o dia fizer calor o dia inteiro, talvez você vai sentir só no fim da noite. Você não sentiu o dia inteiro, por ela ter sido isolante. Então, é uma vantagem aí, e é por isso que o tijolo é muito bem empregado, tanto pela durabilidade, quanto pelo isolamento térmico, que é muito importante na construção civil, pelo conforto da gente, né?
E aí, eu vou mostrar para vocês os tipos de tijolos, que aí, a alvenaria cerâmica a gente chama de tijolo, que o bloco de concreto a gente chama de bloco, e a alvenaria de cerâmica nós chamamos tudo de tijolo, praticamente. Eu vou mostrar para vocês os tipos aí, alguns tipos, existem 1 bilhão de tipos, até jeito de fazer o furo, olha, esse aqui, por exemplo, o furo está quadrado, esse aqui redondo, tecnicamente não tem nenhuma diferença, mas é porque existem vários tipos, mas eu vou mostrar um geral que são os mais utilizados. Então, o tijolo de furo, que é esse aí, é o mais usado no Brasil, porque ele tem um preço reduzido e facilidade de ser encontrado em lojas de materiais para construção. Qualquer loja de material para construção que você for, tem esse tijolo. Ele pode ser usado para vedação, pois não suporta carga estrutural. Então, esse tijolo, de jeito nenhum, aguenta carga estrutural. É recomendado comprar 30% a mais do que é necessário, pois o material tem uma alta taxa de desperdício e, quando não está cimentado, quebra com facilidade. Igual eu falei para vocês, geralmente a gente compra 50%. O recomendado é 30%, mas a gente joga até a mais, porque é uma coisa que quebra muito. E pode ter de 6, 8 ou 9 furos, sendo de 9 mais resistente. Esse, só por curiosidade, esse de 9 foi criado para conseguir fazer sobrado, porque no começo da construção civil, existiam só casas, né, assim, no começo da construção civil. Quando as pessoas começaram a ter a vontade de fazer mais de um andar, foi criado esse tijolo de 9 furos, porque ele sustenta 2 andares. Ele não é estrutural, porque ele não faz a função de estrutural, mas ele suporta o seu peso próprio, como a gente falou das outras coisas estruturais. O seu peso próprio ele suporta e ele é um pouco mais resistente. Então, esse aqui é o de 6 furos, esse aqui é o de 8 furos, e esse aqui é o de 9 furos. Aí depende do cálculo da sua casa também, se você for fazer uma casa térrea ou se você for fazer um sobrado de 2 andares. Sobrado que eu falo é até aquelas casas que a gente fala duplex, né, que é de 2 andares aí, que o povo está fazendo agora, com pé direito duplo, que a gente fala, que seria esse tijolo aqui. Mais uma vez, não é uma estrutura, mas ele é mais resistente quanto à vedação. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse? Não, professor. Tranquilo. Beleza. Tijolo vazado. Aí, ele é um tijolo mais decorativo, onde a prioridade é a entrada de luz e ventilação, sendo bastante útil para também dividir ambientes, que fica bonito. Esse tipo de tijolo é conhecido como cobogó. Na verdade, todo mundo conhece como cobogó, que é esse tijolo furado. Para vocês verem o tanto que é só vedação, não tem estrutural. Por quê? Isso aqui não aguenta carga, não aguenta estrutura. Isso aqui, por exemplo, esse tijolo vazado, ele é extremamente apenas para dividir ambientes ou vedar um ambiente. E nesse caso, a prioridade dele é entrada de luz e ventilação, ou às vezes até decoração. Por quê? Hoje em dia, antigamente era mais esses comuns aqui, existem vários desenhos diferentes e tal, mas hoje em dia eles estão fazendo isso aqui, ó, por baixo do preto é cerâmica vermelha, essa cerâmica. Só que o pessoal está começando a fazer mais decorativo, até para virar uma decoração da casa mesmo. Ô, Letícia. Oi. Eu não sei se é porque eu sempre escutei errado, mas esse tijolo vazado, ele também pode chamar de gromogol? Ou é o que entende errado? Eu conheço cobogó. Ah, tá. Então é eu que sempre entendi errado. É porque eu achei que tinha algum outro nome, sabe? Não, então tá bom. Assim, eu não sei se tem outro, mas o que eu conheço é cobogó. Não, então tá Na bom. verdade, eu nunca vi ninguém falar tijolo vazado, eu só vejo falar cobogó. Tá bom. Mas às vezes tem outro nome aí na praça e eu não tô sabendo. Lá no depósito é gromogol também. Gromogol? Uhum. É isso que eu tô na dúvida, porque eu acredito que o negócio da Emily pode ser a mesma coisa que eu não sei, né? Porque ela trabalha em depósito. Mas eu vi gromogol.
Gromogol, assim? É. Pode ser que Gromogol não é seja um Gromogol construção. Vamos Então ver. a gente fala errado, né? A vida toda falando errado. Lá todo mundo chega falando, me dá um gromogol. É gromogol. Porque fala errado, então. Não é... Agora que eu descobri o nome disso, a vida inteira eu falei gromogol. Gromogol é só uma cidade, pelo que eu tô vendo aqui. Entendi. É Cobogó, às vezes vocês ou outras pessoas vão entendendo errado aí E vai passando. vai passando para frente. Mas É isso o mesmo. nome certo é esse Cobogó. Isso aqui, ele é muito utilizado e hoje em dia, na arquitetura em si, nos projetos arquitetônicos, ele está sendo muito, muito usado mesmo, que seria essa divisão de ambientes aqui. Aqui em casa tem a garagem, né? Tipo, fez o muro e a entradinha de ar da garagem. Tanto que até o pedreiro mesmo falou gromogol. Mas é isso aí, vai passando para frente errado, vai falando. É assim mesmo. Mas aqui, a construção, ela tem uma gíria própria. Depois que você entra na obra, o seu dicionário, ele aumenta em 50%, porque você aprende palavras, assim, que os caras falam, que você fala, não é possível que você fale isso. Tipo, eles falam algumas coisas muito, que é gíria de construção mesmo, que com o tempo você vai aprendendo, você fala, aí depois você fala para alguém, você não entende. Por exemplo, esse gromogol pode ser, às vezes, uma gíria que pegaram e devem falar assim. Eu nunca ouvi errado. Ouvi que eu já ouvi cobogó, mas deve ser isso aí. Então, elemento mais decorativo e prioridade entrada de luz e ventilação. Então, esse é uma boa alternativa aí. Esse aqui que eu falei antes, o tijolo de furo, é o normal para construção que tem na maioria das construções aqui do Brasil, principalmente. E aí a gente tem o tijolo maciço. Aí, esse tijolo maciço, ele é isolante térmico e acústico. Porque o furo do tijolo de furo, ele não faz ter um bom isolamento acústico. Então, por exemplo, em lugares que você ouve o seu vizinho falando, por exemplo, é porque é tijolo de furo. Se fosse tijolo maciço, igual nessa casa que eu não ouço os meus vizinhos, não ouço de jeito nenhum. Então, ele é um muito bom isolante acústico, por não ser vazado no meio, ele faz essa barreira do som e também o isolamento térmico também. Aí, só que a desvantagem é que ele demora muito mais para assentar, porque ele precisa de mais argamassa, porque a gente tem que passar argamassa nele inteiro aqui. E, geralmente, a junta dele aqui, ó, ela é maior. Sem contar que, por ele ser deitado, uma parede de 3 metros de altura, por exemplo, ela, se num tijolo normal, vamos supor, ela vai ter 15 fiadas, mais ou menos, 15, 16 fiadas, desse tijolo aí, a gente vai ter, tipo assim, 30 fiadas ou mais. Então, demora muito mais, porque ele é praticamente não, ele é sempre deitado. A gente sempre assenta ele deitado. Então, como ele é menor aqui, a gente precisa de muito mais tijolo, muito mais argamassa e muito mais tempo para fazer isso. Só que ele é muito usado para fazer para ele ficar aparente mesmo. Ó. Essa demora é ainda maior no caso que ele fica aparente, porque é preciso dar um acabamento mais minucioso. O tijolo específico, quando vocês forem assentar para ele ficar aparente, eu vou dar um conselho que é tudo na vida. O cimento, se ele pingar no chão e você não limpar na hora, por exemplo, se você for fazer alguma coisa aí na sua casa, depois para você tirar, é muito difícil, se você conseguir tirar, e se você não conseguir, e se você conseguir tirar, ele pode manchar o seu piso, a sua parede, tipo, não tem como tirar. Então, o cimento é uma coisa que, a argamassa, no caso, quando ela pinga, que você tem que limpar ela na hora, porque na hora ela tá mole, se você jogar água, ela sai. Se você passar alguma coisa, ela sai. Se você deixar secar, com certeza ela vai danificar onde que ela caiu, e pode ter casos que ela nem vai sair mais, a não ser que você
se você começar a bater, você corre o risco de quebrar. No caso, então, quando a gente for fazer uma parede que vai ficar o tijolo aparente, a gente tem que ter muito cuidado para onde a face do tijolo que vai ficar aparente. Letícia, desculpa te interromper, mas eu vou ter que sair da aula agora e aconteceu uma emergência aqui. Aí eu assisto depois, tá bom? Não, tranquilo. Boa noite para vocês, galera. Boa noite. Até perdi o fio da meada. Então, quando você for fazer para ficar aparente, é bom você sempre tomar cuidado com a limpeza. Você está sentando e ao mesmo tempo está limpando. Porque se cair argamassa na face do tijolo vai ficar aparente, você não tirar na hora, depois você não consegue tirar. E se conseguir, você com certeza vai danificar o tijolo. Então, ele é mais demorado, ele precisa de mais argamassa, ele precisa de mais tijolo, só que ele fica muito bonito, aparente. Eu não coloquei uma foto. Deixa eu ver aqui. Parede, tijolo, aparente. É igual aquelas churrasqueiras que a gente vê. Mas é isso aqui. É muito usado na arquitetura, e o Geliel que gosta aí de arquitetura, ele é muito usado na arquitetura para ficar aparente, para dar esse aspecto rústico. Aqui, por exemplo. Então, por exemplo, aqui ficou bem rústico mesmo, não é que está mal assentado, eu acho que é a intenção, só que tá vendo, ele está muito limpo. E isso tem que tomar muito cuidado. E eu tô falando isso para vocês porque isso tem que ser tomado cuidado durante a execução. Porque se o tijolo secar, você não consegue ter esse tijolo limpo depois, para fazer essa parede bonita. E a gente vê também muito, inclusive é dessa forma que faz, como vocês já tiveram a aula e quem quiser construir uma churrasqueira, ela é feita com esse tijolo e com esse mesmo processo construtivo. Vocês conseguem fazer em casa. Churrasqueira, cerâmica. Quem quiser arriscar fazer uma churrasqueira, pode me chamar, porque eu amo um churrasco. Ô, Letícia, mas o da churrasqueira não tem que ser refratário, não, para aguentar calor? Tem que ser refratário. Hum. Aí, as propriedades do tijolo, quando você for comprar, existem, eu não vou falar todos, estou falando o tijolo cerâmico em si, mas existem várias propriedades do tijolo. Por exemplo, um tijolo que aguenta mais calor, um tijolo que aguenta mais resistência, mas isso é em compra, né? Você vai comprar o que você precisa melhor. Eu estou falando mais do processo construtivo. Mas isso aqui é um tijolo maciço e, como ela falou, é um tijolo refratário. Quando a gente fala refratário, é uma coisa que suporta calor. Foi bom você ter falado aí. Beleza. Então, é principalmente usado esse tijolo para fazer alguma coisa aparente. Ou, se você quiser, algum isolamento acústico. Meu português aqui está errado. Acústico. Sem gastar muito, porque existem outras técnicas de isolamento acústico também, que a gente vai ver. E, por último, o último tipo de tijolo é o tijolo ecológico. Não sei quem já ouviu falar. Esse tijolo é novo no mercado, assim, né? Muito novo, mas ele é o mais recente. Porque ele é fabricado sem nenhum tipo de queima e liberação de gases tóxicos. Por quê? A alvenaria, ela é feita da argila, igual eu falei para vocês. Para fazer a argila virar a cerâmica, aquelas outras cerâmicas, a argila passa por um processo de queima para ela secar. Inclusive, o tijolo, ele sai de um forno pronto. É um forno que... E essa queima, ela libera muito gás tóxico. Então, criaram aí, não sei quem, criou esse tijolo ecológico, que a fabricação dele não tem esse tipo de queima e não libera gás tóxico. E o cara ainda foi inteligente pra caramba para fazer o negócio parecendo um Lego. Ele é praticamente o bloco de concreto, só que ele é ainda mais fácil que o bloco de concreto.
Vou mostrar um vídeo para vocês, o próximo vídeo vai ser desse. Eu quero dar um foco maior, porque ele está sendo muito utilizado mesmo. Ele é mais caro, não muito, mas ele é mais caro, só que ele tem alta resistência, durabilidade, ele é muito bonito, aparente, muito mais bonito, porque vocês vão ver que ele não precisa de argamassa, então ele fica exatamente dessa forma aqui, ó, ele não tem junta praticamente, e ele fica com aparência menos rústica que o tijolo de barra. Então, ele dá um rústico moderno. Por exemplo, nessas fotos aqui, ó, ele tá aqui, ó, tijolo aparente aqui, tá vendo? Aqui e aqui também, ó. Então, tipo, ele tá sendo muito usado, principalmente em grandes arquiteturas aí, de efeito visual mesmo, para ficar aparente. Ele é feito para ficar aparente, porque ele é muito bonito. E o processo construtivo dele é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês, rapidinho. Ó, é aqui. Olha só. A senhora aí, suave. Ó, é uma cola. É uma colinha. Isso aí não é igual a gente viu lá no bloco de concreto, a bisnaga com argamassa dentro, que o cara usa para fazer aquele molde. Não é argamassa, é uma cola mesmo específica para tijolo ecológico. Tijolo ecológico só é colado com essa cola. E aí, ela passa a cola e ele tem esse encaixe aqui, estão vendo? Então, um bloco, ela monta igual Lego, esse realmente igual Lego, mais do que o tijolo. E olha, ele não tem junta, tá vendo? Ele fica realmente um tijolo colado no outro. Eu tô dando uma maior ênfase nesse, porque ele realmente está sendo muito usado aí, quando a construção é casa, principalmente nesses arquitetônicos mais caros, você, Geliel, quer mexer com arquitetura, tijolo ecológico, praticamente. Coisas arquitetônicas hoje é tijolo ecológico, porque tem lugares que dá para você deixar aparente. E principalmente que ele recebe pintura aqui. Então, por exemplo, você não precisa ficar com esse tijolo aparente dessa cor, você pode pintar ele de branco, de preto, de qualquer cor. Fica aquela aparência de tijolo, né? Só que aí você pode pintar de outra cor. E a execução dele é muito fácil. Qual que é a vantagem desse encaixe aqui? A próxima coisa que a gente vai falar, que é nível, prumo, essas coisas, isso aí quase que elimina essa margem de erro, porque o tijolo necessariamente ele tem que encaixar ali, e ele não tem junta. Então, não tem argamassa para desnivelar ele, e o encaixe faz ele ter um alinhamento praticamente perfeito. Então, é muito fácil de construir. Inclusive, por exemplo, se você nunca mexeu com alguma coisa de construção e quiser construir na sua casa, você consegue fazer. Tipo, porque é só encaixar, tá vendo? A moça tá só encaixando. Então, ele é bem legal e ele tá barateando com o passar do tempo. Quando lançou, ele era muito caro, mas hoje em dia ele tá muito acessível. E, igual eu tô falando, engenharia e arquitetura é duas coisas completamente diferentes. Tem gente que acha que é igual, mas é completamente diferente. A engenharia, ela é muito cálculo, muito força, muito estrutura, muito esforço, e a arquitetura, ela sai disso. O arquiteto, ele pensa mais no visual, na decoração e essas coisas. Inclusive, por isso que o pessoal fala que o arquiteto ferra com o engenheiro, porque o arquiteto quer fazer um negócio muito doido, que é impossível de calcular, e o engenheiro tem que se virar para calcular. Então, essa é a diferença. E aí, a arquitetura, por exemplo, os arquitetos, eles conseguem assinar os projetos com tijolo ecológico, porque o tijolo ecológico, ele tem uma resistência muito alta que dispensa o uso de estruturas. Então, às vezes, o arquiteto consegue assinar um projeto, por exemplo, de 2 andares, porque o arquiteto não pode assinar projeto estrutural, né? No caso desse aí,
como ele tem uma durabilidade grande, ele não é estrutural também, ele não é considerado estrutural. Nesse caso aqui tá vendo? Por causa dessa barra de aço aqui. Nesse caso aí, não sei quantos andares vai ter essa casa. Mas o engenheiro, os arquitetos estão gostando demais desse tijolo, principalmente pela facilidade de execução e por possibilitar a assinatura dos projetos aí, dispensando estrutural. Então, o cara consegue pegar o projeto sem precisar de um engenheiro. Certo? E é bonitão, né? E, beleza, esses são os tipos de tijolos os mais usados. É o de furo, o vazado, o maciço e o ecológico, que é esse novo que eu estou mostrando para vocês. Ele tem até o bloco canaleta aqui, ó, aquele bloco canaleta que a gente viu no bloco de concreto, que é para quando se você quiser passar, o projetista, né, o engenheiro, quiser passar aço na parede por algum motivo, que é aquela cinta de amarração, ele tem o bloco canaleta, ele tem o bloco, o meio bloco, que é o de canto, então é bem legal. E, tipo, essa forma de encaixe dele elimina praticamente todos os cuidados que a gente vai ver agora, ele praticamente elimina por causa desse encaixe, então ele é meio que encaixe. Então é bem legal. Aí o tijolo ecológico é outra coisa. Eu acho que no futuro aí, não muito distante, vai existir tijolo ecológico e bloco de concreto, não vai existir outra coisa, porque são duas facilidades aí da construção civil. Certo? Alguém tem alguma dúvida nos tipos? Tranquilo até agora. Aí, cuidados gerais na execução, bloco de concreto e alvenaria cerâmica. Agora eu vou falar só dos cuidados, porque a gente já falou o processo construtivo, como que faz, e quais os cuidados que a gente tem que ter nessa execução. Antes de assentar o tijolo, deve ser molhado, eliminando a camada de pó que envolve o tijolo e facilitando sua aderência. Isso a gente falou. Isso é tudo praticamente na construção civil. Quando você vai colar uma coisa na outra, ou você vai juntar uma coisa com outra, você sempre tem que molhar. Igual eu falei para vocês, em estrutura tem que molhar o concreto para curar, aí tem que molhar o tijolo para ele assentar, o bloco tem que molhar, tudo tem que molhar, inclusive o tijolo. Porque ele faz tirar o pó, e aí tirando o pó, ele também dá a água com a argamassa e tipo assim, o tijolo, argamassa e outro tijolo. A água no meio deles, ela meio que funde a argamassa com os tijolos. Então, sempre tem que molhar. Qualquer um desses tijolos que eu falei, você tem que molhar antes de assentar, daquela forma que a gente conversou. E a aula passada eu falei para vocês, durante a execução, a gente tem que colocar o escantilhão para ele fazer o quê? O esquadro, né? Tem gente que usa o próprio esquadro, não sei se vocês já viram, é uma régua perpendicular assim, mas hoje em dia usa mais o escantilhão porque ele já tem aquele negócio de passar a linha. E a linha, ela dá o norte ali da junta que a gente falou e até um pouco do próprio alinhamento da parede. O outro cuidado que a gente tem é o prumo. O que é o prumo? O prumo é esse equipamento aqui, ó. Ele tem esse metalzinho e ele tem uma madeirinha. A face dessa madeirinha, ela é alinhadinha com a face desse negócio de metal. E aí, o que acontece? Quando você coloca madeira no tijolo, pode acontecer 3 coisas. Ou o negócio de metal vai ficar afastado da parede, ou ele vai ficar apoiado na parede, tipo, bem encostando na parede mesmo, ou ele vai só relar na parede, assim, ó, ele vai ficar só bem alinhadinho com a parede. E esse é o jeito certo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ele é bem alinhado aqui. Quando o tijolo está alinhado e você coloca essa madeira, o prumo, ele vai ficar só esbarrando, assim, no tijolo, bem alinhadinho. Se o tijolo estiver assentado para cá, igual na imagem aqui, ó, ele está virado um pouco para cá, quer dizer que ele está assentado errado, estão vendo? Ele está torto. Então, se ele está encostando, você tem que bater o tijolo de cá para cá, até ele parar de encostar. E, ao contrário, se ele está muito afastado, quer dizer que ele está mal assentado
para esse lado aí, né? Então, você tem que bater ele para ele ficar reto. Então, você tem que fazer isso em todas as fiadas, todos os tijolos praticamente não, todos os tijolos você tem que tirar o prumo para você ver se você assentou ele realmente retinho com o restante da parede. Se ele não ficou nem um pouco para lá, nem um pouco para cá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém já viu, alguém não viu, alguém quer ver um vídeo? Quer que eu mostre um vídeo? Tranquilo também, pessoal. Então, beleza. E o outro cuidado que a gente tem que ter é o nível. Esse aqui eu não achei uma foto didática, mas o nível é para você realmente ver se a parede está nivelada. Eu fiz um negócio aqui no CAD. Acho que foi no CAD. Só um momento. Então, o prumo, ele é para ver o alinhamento do tijolo dessa forma aqui, né? A gente olhando dessa forma que a gente, como se a gente estivesse vendo ele de lado. Agora, se a gente olhar de frente, o nível ele serve para a gente fazer o seguinte. Vamos supor... Não tá lento. Vamos supor que a gente vai assentar esses 2 tijolos aqui. Até aí, quando a gente coloca argamassa, por algum motivo, a gente coloca mais argamassa de cá. Aí ele fica um pouco inclinado assim, ó. Assim. Então, quando você jogar argamassa aqui, e isso tá exagerado, mas quando a gente faz numa parede, igual eu falo, às vezes você faz um pouquinho desnivelado no final da parede que vai dar a diferença. Eu fiz exagerado para vocês entenderem. Quando você coloca esse nível aqui, não sei quem já viu um nível, mas aí você consegue nivelar para ela ficar realmente reta aqui, proporcional aos tijolos, para não acontecer isso, você ir assentando ele mais inclinado. Então, o prumo é para você ver ele de lado, e o nível é para você ver se você assentou alinhado ele de frente, dessa forma que a junta não vai ficar uma maior que a outra. O nível para construção. É esse negocinho aqui, ó. Tem vários tipos, viu? Aquele lá era bem grandão, mas tem vários tipos. Mas essa bolinha aqui, vocês já devem ter mexido em alguma coisa com nível? Alguém nunca mexeu? Sim, já mexi já. Sim. Então, se tiver desnivelado, essa bolinha, ela vai andando. Ela vai... Se ele tiver um pouco inclinado, por exemplo, se ele inclinar, se isso aqui abaixar, essa bolinha vem para cá, e essa bolinha vem para cá. Então, aí, pela bolinha, a bolinha tem que estar exatamente aqui no meio, onde ela está. Quando ela estiver no meio, é porque o bloco está alinhado. Então, também, todo tijolo que você assentar, você vir e tirar um nível, ver se você assentou ele certo. Então, as duas conferências que a gente falou, o prumo e o nível são para você ver se se ele está realmente alinhado com o restante da parede, e principalmente com o chão. Então, desde a primeira fiada, você vem fazendo isso. E o que a gente falou na aula passada, o escantilhão, para a gente ver o esquadro entre as paredes, e a linha, para a gente ver o tamanho das juntas. Esses são os cuidados que a gente tem que ter aí para assentar.
estou lutando para isso, para a gente poder fazer uma parede, nós mesmos, como se fosse um trabalho prático aí, quando voltar tudo ao normal, viu? Eu estou preparando para vocês para a gente fazer parede lá na meta mesmo, levantar a parede, conferir esquadro, prumo, a gente vai ver revestimentos também, revestimento cerâmico, pintura e tudo. Vou tentar, se tudo der certo, se nosso semestre não acabar, estou tentando fazer com que a gente tenha isso aí. Beleza? Beleza. É isso aí. A aula é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Por mim, Não, foi tranquilo. Então é isso. Amanhã eu mostro mais algumas vedações aí para você. Essas duas são as mais comuns, o bloco e a alvenaria, mas existem vários outros tipos aí. Eu vou mostrar mais alguns para você. Valeu, boa noite para todo mundo aí. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite.